Salmo 105. Salmos no capítulo 105. Pode encontrar, irmãos? Amém. Vamos ler o capítulo todo. Eu não vou pregar o capítulo inteiro. É só para que nós possamos entender o contexto da passagem. Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conselho, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conselho que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conselho eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fez-o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles, para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo, e Arão a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus terros. Falou ele, e vieram gafanhotos, e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caía sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como o rio, porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos, e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Amém. Eu queria que nós lêssemos o versículo 16 até o versículo 23, que é a parte que eu efetivamente estarei pregando e nós estamos orando. Amém? Versículo 16. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor provou. Mandou o rei, e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto, sujeitar os seus príncipes, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Oremos ao Senhor.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eis aqui a tua igreja e o teu povo na tua presença, Pai, reunidos, Pai, para ouvir o Senhor falar conosco, Pai, reunidos para ouvir, ó Pai, sobre o teu amor, sobre a tua providência, sobre a tua graça e misericórdia, Pai. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo. Antes de tudo, nós pedimos, nos perdoa, Pai. Limpa-nos no sangue de Jesus. Purifica-nos, para que dia após dia nós sejamos, Senhor, mais altos do que a neve, Pai. Atenta para o teu povo com olhar de compaixão e misericórdia, e usa-nos no poder do teu Espírito Santo, guiados pelo teu Espírito Santo, Pai. E que assim eu, esta noite, venha falar conforme a vontade do Senhor, Pai. Porque convém que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor, para que a tua igreja glorifique a ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, Pai. Nós te pedimos que assim a verdade do Senhor venha impactar as nossas vidas a cada dia mais, que assim a tua palavra encontre guarida em nossos corações, Pai, e nós possamos dar bons frutos, Pai, frutos dignos de arrependimento, frutos do teu Espírito Santo, Pai, pois a nossa vida é na dependência do teu Espírito Santo, Pai. Então abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, seja conosco, Pai, e que nós possamos a cada dia mais aprender de ti, Pai. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, eu estava em casa pensando o que eu poderia pregar, e o livro de Salmos é um livro que fala muito conosco. Na verdade, o livro de Salmos é dito, acho, pelos cristãos em geral, como o livro que mais fala com eles, porque nós vivenciamos muita coisa de nossa vida nos sofrimentos de Davi, nós vivenciamos muitas coisas da nossa vida nos louvores de Asaf, nós vivenciamos muitas coisas nos Salmos de Salomão, e nós vamos vendo como aquilo que o salmista passou, aquilo que os salmistas passaram, não é distante daquilo que nós passamos. O Salmo 105 é considerado um salmo de louvor, e ele faz um conjunto com o Salmo 106, os irmãos podem ler depois em casa. O Salmo 105 vai contar a história do povo de Israel, desde Abraão até eles entrarem na terra prometida de Canaã. O Salmo 106, igualmente. A diferença é que o Salmo 105 destaca a fidelidade de Deus e o Salmo 106 a infidelidade do povo. Então ele vai mostrar os dois lados da mesma moeda. Ele vai mostrar como Deus foi fiel para com o povo e como o povo foi infiel para com Deus. E mesmo assim Deus manteve a sua aliança. Nos versículos 16 até o versículo 23, nos é contada a história de um jovem que nós conhecemos muito, chamado José. E é uma história que fala muito conosco, que nós já conhecemos a história dele. E o salmista, ele vai falar algumas coisas interessantes. Eu queria que os irmãos continuassem com suas Bíblias abertas. No versículo 16, o salmista fala que chamou a fome sobre a terra. Ou seja, a fome que veio naquele período, aquele sofrimento que se abateu sobre toda a terra, sobre o Egito, sobre Canaã, sobre todos aqueles territórios, foi chamado, convocado pelo próprio Deus. Não foi acaso. O sofrimento que eles passaram não foi um mero sofrimento do qual Deus tinha perdido o controle. O sofrimento que nós passamos em nossas vidas não é um sofrimento do qual Deus não tem controle. Deus está no controle de nossas vidas, mesmo que o sofrimento venha sobre nós, mesmo que nós passemos por lutas e dificuldades em nossa vida, como nós passamos a cada dia. Tanto que o salmista vai falar que a fome foi chamada pelo próprio Deus, foi convocada como um soldado e está à disposição dele. Nós lembramos do caso de um centurião que tinha mais fé que muitos judeus. E o que é que o centurião diz? Senhor, só uma palavra e a doença vai embora do meu criado, porque eu também tenho servos à minha disposição. Eu falo para um ir, ele vai. Eu falo para outro soldado, vem, ele vem. Eu falo para o meu criado, faça isso, ele faz. Então o que é que ele quer dizer? Assim como eu tenho servos, a doença também é tua serva. E o Senhor manda para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser mandar embora, o Senhor manda na mesma hora. Então assim Deus fez com aquela fome. Uma fome que se abateu sobre a terra que nunca tinha sido vista. E Deus fez mirrar toda a planta do pão. É muito interessante que a palavra no hebraico é literalmente cajado. Deus fez mirrar o cajado do pão, porque o cajado é o lugar onde você se sustenta. Tanto que tem traduções que vão falar, Deus fez mirrar o sustento do pão. Todo aquele sustento, toda aquela base, aquela confiança que eles tinham no que eles podiam produzir, no seu esforço, nas suas próprias mãos, acabou de repente. Ninguém esperava aqueles 7 anos de fome, porque nós lembramos do sonho de Faraó, 7 anos de fartura vieram antes dos 7 anos de fome. Então foram momentos
de prosperidade, momentos em que a bênção de Deus sustentou todas aquelas terras. Só que de repente veio o juízo de Deus. De repente, a fome veio e eles não esperavam por ela. Todo o sustento do pão, tudo aquilo que eles se sustentavam, porque o pão é o alimento que melhor representa o nosso sustento, que melhor representa a nossa alimentação. Todo aquele sustento acabou. E, meus irmãos, pensando em nossos dias, para onde nós vamos? Para onde nós corremos? A quem nós nos refugiamos quando o nosso sustento acaba? Eu não falo sustento só financeiro, não. Todo tipo de sustento. Tem gente que se apoia demais na política. Tem gente que se apoia demais na economia, no seu próprio trabalho. Tem gente que se apoia demais na sua família. Tem gente que se apoia demais em algum amigo. Tem gente que se apoia demais em alguma pessoa que ele conhece, querendo que seja dependente dessa pessoa. E nada disso é bom. E quando esse sustento acabar? Porque o mesmo Deus que nos deu emprego pode nos tirar o emprego. Porque o mesmo Deus que nos deu a família pode nos tirar a família e levar para a glória. Porque o mesmo Deus que nos deu todas as bênçãos pode nos dar a bênção do sofrimento. A Bíblia não coloca o sofrimento como um castigo de Deus necessariamente. Não para os cristãos. Tanto que Hebreus capítulo 5 vai falar que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e assim ele foi aperfeiçoado. Se o próprio Filho de Deus se tornou perfeito por meio do sofrimento, diz o escritor de Hebreus, quem somos nós para buscarmos a santidade e a perfeição fora do sofrimento? José não passou por isso? Nós não nos identificamos com José? Nós não nos identificamos com aquilo que o salmista nos diz? Então nós precisamos estar preparados para essas dificuldades. A fome veio sobre a terra. Só que a fome veio muitos anos depois de José ter sido vendido como escravo. O versículo 17 fala: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. José foi vendido por escravo aos ismaelitas, que eram irmãos dos israelitas, porque, obviamente, nós sabemos que Isaac e Ismael eram irmãos. Então eles tinham um certo parentesco. Ele foi vendido para pessoas do mesmo parentesco, como escravo, e levado ao Egito. Ele foi acusado injustamente de adulterar com a mulher de Potifar e lançado na prisão por no mínimo 3 anos. Ele passou no mínimo 3 anos na prisão. E a Bíblia vai falar que foi Deus que enviou José ao Egito. Mas não foram os irmãos dele que o venderam? O próprio José já tinha reconhecido isso. Quando ele se revela aos seus irmãos em Gênesis 45, ele fala que foi Deus que o enviou adiante deles para conservar a sua semente e a sua família. Então ele vai sustentar toda a casa de Jacó, que eram 75 almas, 75 pessoas. Deus vem adiante de nós. Deus cuida de nós e usa mesmo o sofrimento e pasma. Eu pasmo com isso. As injustiças e perseguições que nós passamos para nos abençoar, visando lá na frente abençoar até aquele que nos persegue e que nos odeia e que nos queria ver debaixo de 7 palmos de terra, porque era o que os irmãos dele queriam. Mas só não mataram ele, preocupados em derramar o sangue inocente. Então José é enviado adiante pelo próprio Deus. E José passa no mínimo 7 anos preso. O versículo 18 fala: cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. O hebraico fala: e puseram a sua alma em ferros. Literalmente, a sua vida ficou presa. Ele não tinha para onde ir. 3 anos na cadeia, meus irmãos. Injustamente. Nós sabemos que é passar um dia na cadeia. Para a gente passar 3 anos na cadeia. E vamos parar para pensemos naquele momento. A cadeia de hoje é ruim, já é insalubre, já é triste, nós vemos tanto sofrimento. Nós achamos que as cadeias daquela época eram muito melhores que as nossas? Mais de 4.000 anos atrás? Nós achamos que a saúde era melhor do que nós temos hoje? Nós achamos que as leis e a justiça era maior do que a de hoje? Com certeza não. José não teve um advogado para se defender. Ele simplesmente foi levado até a prisão. O que demonstra que Potifar provavelmente duvidou de sua mulher, da história, porque senão ele teria sido morto. O castigo teria sido adultério, ele adulterou com a mulher de Potifar, pena de morte. Mas como ele foi preso, provavelmente Potifar duvidou da história, mas por via das dúvidas o prendeu. Então Deus, sempre misericórdia dele, o livrou da morte, para conservar
toda a sua família e livrar toda a sua família da morte. Olha como Deus livrou um homem da morte 2 vezes, da mão de seus irmãos e da mão de Potifar, para depois livrar todos os seus irmãos que uma vez tentaram matá-lo. A gente não enxerga tudo, a gente não vê o futuro, nós não sabemos o que está à nossa frente. Na verdade, parece que a gente não sabe o que a gente está vendo hoje, quanto mais daqui a tantos e tantos anos. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida na dependência dele. José dependeu de Deus, e o momento de Deus libertá-lo daquele sofrimento chegou, porque aquele momento, alguma hora chegaria. O versículo 19 vai nos falar isso. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Quando a palavra do Senhor chegou, quando se cumpriu a promessa de Deus na vida de José, que já tinha mostrado a ele em sonhos, que ele governaria o Egito, ele não tinha entendido direito naqueles sonhos que ele teve, né? Dos molhos se curvando perante ele não entendeu corretamente, mas Deus já estava mostrando a ele o futuro que o aguardava. E a palavra do Senhor chegou também naquele momento em que o copeiro e o padeiro de Faraó estavam presos. Nós lembramos da história. O copeiro e o padeiro de Faraó estavam na prisão, um dos dois traiu o Faraó, só que não sabiam quem era. Então, José interpretou o sonho dos dois. E o sonho era que o copeiro seria restaurado à presença de Faraó e voltaria a trabalhar com o Faraó, e que o padeiro seria enforcado pelo Faraó e que as aves comeriam a sua carne, a sua carcaça, o seu cadáver. E foi justamente o que aconteceu. E José pede ao copeiro: lembra-te de mim quando você chegar perante Faraó, para que ele tenha misericórdia de mim, porque o meu caso é injusto. Ele pede por clemência, por misericórdia. Mas o que Moisés nos relata em Gênesis? Que ele esqueceu de José. E só 2 anos depois, quando o Faraó teve aqueles 2 sonhos, dos anos de fartura e dos anos de fome, que José foi honrado, foi levado à presença de Faraó, compareceu perante ele, interpretou o sonho que ninguém podia interpretar, e assim foi honrado e foi abençoado por Deus. Naquele momento que a sua palavra chegou, naquele momento da providência de Deus, José foi abençoado e foi tirado da prisão. E é interessante, João Calvino ele tem uma fala, que ele fala o seguinte: aqui o profeta ensina que, embora segundo o julgamento da carne, Deus pareça estar muito atrasado em seus passos, ainda assim, ele detém o supremo governo sobre todas as coisas, a fim de que ele possa cumprir no devido tempo o que ele determinou. O que homens mundanos, que não reconhecem Deus como sendo o governador dos interesses humanos, chamam destino, o profeta distingue por um nome mais apropriado, chamando palavra. Então o que os homens chamam de destino? Calvino vai falar, Deus chama de palavra, o profeta vai falar, foi a palavra de Deus que chegou naquele momento. Foi a profecia que Deus deu a José da interpretação do sonho de Faraó. Foi aquela revelação que ele recebeu naquele momento, para que ele pudesse interpretar o sonho e assim ser levado à posição de primeiro-ministro, de governador do reino. E assim, futuramente, salvar a sua casa, salvar a sua família. José foi provado até o momento que Deus quis. Atentemos para isso. Nós vamos ser provados até o momento que Deus quiser. Até o momento que Ele quiser. Porque Ele sabe até onde nós suportamos. A dificuldade que eu e você estamos passando não é desconhecida do Senhor. Pelo contrário, é enviada por Ele, é permitida no mínimo por Ele. Porque nós sabemos que Ele permite que o justo sofra, para que o justo seja aperfeiçoado. Descansemos no cuidado de Deus. Descansemos nas promessas dEle. Descansemos naquilo que Ele já falou conosco desde a nossa mocidade, desde a nossa juventude. Lembremos das vezes que Deus nos livrou da morte, irmãos. Não foram poucas. Muitas nós nem vimos, mas muitas nós vimos. E se não fosse Jesus, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse por Jesus, onde nós estaríamos neste dia? Onde José teria estado, se não fosse pela graça de Deus? Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos lembrar que é o Senhor que nos tem mantido. Que mesmo que a nossa vida pareça uma vida na prisão, que
que a nossa vida parece uma vida de sofrimento, nós sabemos que esse sofrimento é para nos aperfeiçoar e é para nos tornar cristãos melhores. Nós sabemos que isso não é desconhecido de Deus, mas que Deus está sob o controle de todas as coisas, que Ele tem o controle dessa situação. Amém, meus irmãos? Amém. E é interessante também, o versículo 19 ainda, fala que a palavra do Senhor o provou. A palavra na grega é refinou, fundiu. Literalmente, quando você pega o ouro e coloca no fogo, para purificá-lo. É a mesma palavra. Então, Deus estava refinando José, tornando um vaso de honra, tornando um ouro purificado, tornando uma pessoa melhor, tornando um servo melhor. Foi isso que Deus fez com José. Os irmãos acham que Deus é fazer diferente com a gente? Eu tenho certeza que não. Que Deus tem feito a mesma coisa conosco. E para o nosso bem, como foi para com José. E o versículo 20 fala: mandou o rei, o faraó, e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. O Egito era a maior potência daquela época. O Egito foi talvez a primeira potência mundial de toda a história. O Egito, naquele momento, dominava sobre vários territórios, sobre várias nações. E assim, o próprio faraó, que detinha o poder sobre o Egito e sobre vários outros territórios, em pessoa da ordem para que soltem a José. Não é possível, dizia o faraó, um homem desse não pode estar preso. Nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum feiticeiro conseguiu interpretar meu sonho. E este escravo hebreu conseguiu interpretar o meu sonho. Lembramos que José, ele diz o quê? Faraó, escolha uma pessoa, um homem justo, para que venha a tomar uma parte da comida que for produzida, venha guardar e venha administrar isso para os anos de fome. E ele diz: onde eu encontrarei outro homem que não fosse você? Não há ninguém mais sábio, não há ninguém mais capacitado para isso. Um homem que sabe interpretar esses sonhos que eu tive, coisa que nenhum outro conseguiu, merece esse cargo. Você merece mais do que qualquer outro. Olha como Deus os honra, perante ímpios e justos. Porque o Senhor é fiel para conosco. Porque o Senhor cuida de nós. O próprio faraó deu ordem para soltá-lo. E o versículo 21 e o versículo 22 dizem: fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. O faraó deu poder a José para governar toda a sua casa, para governar todo o Egito. Ele chega a dizer: nenhum homem poderá levantar um pé sem a tua autorização. Só eu vou estar acima de você. E eu te dou meu próprio anel. Você tem poderes ilimitados e irrestritos. E o versículo 22 fala: para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Nós vamos perceber esse versículo? Vamos ler de novo. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Sabe o que é um escravo ter o direito de sujeitar um príncipe? Você sabe o que é um escravo ter o direito de instruir os anciãos? Porque ancião não é meramente uma pessoa idosa, também, mas o ancião era aquele que tinha um cargo político junto de Faraó. É um termo técnico para aqueles que governavam politicamente o Egito. E a palavra no hebraico para sujeitar é literalmente aprisionar, amarrar. Ele tinha poder para prender qualquer príncipe que ele quisesse. Então José tinha poder executivo, legislativo e judiciário. Jogando para os nossos dias. Ele poderia fazer a lei, executar a lei e julgar os que transgredissem a lei. Ele recebeu total poder de Faraó, coisa que homem nenhum tinha recebido antes. Um homem que foi escravo, acusado de ter adulterado, pecado contra o seu senhor, contra a mulher de seu senhor. Um homem que foi odiado pelos seus irmãos, que passou 3 anos na cadeia. Um homem que foi esquecido pelo copeiro. Um homem que foi odiado por todos, excluído da sociedade, excluído do seu próprio povo, dos seus irmãos. Agora chegava ao cargo de governador da maior potência da época. Chegava ao cargo de maior autoridade política depois do faraó. Ele tinha autoridade mesmo para ensinar os que eram muito mais velhos do que ele, os que tinham muito mais conhecimento político do que ele, os que tinham muito mais vida política do que ele. Deus faz diferente conosco, irmãos. Não estou dizendo que nós vamos virar presidentes da República. Não é isso que eu quero dizer. Você precisa ter 35 anos, eu tenho só fazer 20 ainda, então não é isso que eu quero dizer. O que eu falo é: nós temos a autoridade de Deus para que nós façamos aquilo que Ele nos tem dado.
para que nós façamos aquilo que Ele nos tem oferecido, do que Ele nos tem constituído. No caso de José, foi se tornar governador do Egito. No caso de Davi, foi se tornar rei de Israel. Mas no caso de João Batista, foi comer gafanhotos e beber mel silvestre, e pregar: o Messias chegou, e depois perder a cabeça. Cada um passa um sofrimento, e cada um recebe o seu galardão, conforme o que tiver feito. Irmãos, paremos para pensar na nossa vida, paremos para pensar nos sofrimentos dos nossos dias, paremos para pensar na situação que nós passamos com nossa família. É gente doente, é gente desempregado, são pessoas que ainda não se converteram, pelas quais nós oramos há tantos anos. São dificuldades que vêm sobre cada cristão. O que o apóstolo Pedro diz? Que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos do mundo. O que nós, a igreja do Brasil, passa, a igreja da Síria passa. Talvez em um grau maior, com certeza. Mas o que nós passamos, todos os nossos irmãos têm passado. E nós sabemos que Deus não tem nos desamparado. Deus não desamparou esse jovem, que foi vendido aproximadamente com 17 anos de idade para ser escravo. Muito jovem. E aproximadamente 3 anos, 4 anos depois, ele já era governador do Egito. Com pouco tempo, Deus sustentou a José. Deus não deixou que ele morresse. Deus não deixou que ele fosse oprimido durante todo o tempo. Salmo 125, que fala dos montes de Sião, também fala no versículo 3, que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Salmo 73 fala que Asaf cobiçou o ouro, cobiçou a riqueza do pecado, porque ele achava que viver em santidade todo dia era uma perda de tempo. Afinal, os ricos pecam e prosperam, enquanto os justos só sofrem. E o que ele faz quando ele chega no templo de Deus? Ele se arrepende do que ele pensou. E ele diz: se eu tivesse pronunciado isso com meus lábios, eu só pensei, mas se eu tivesse pronunciado, eu teria traído meu próprio povo, traído os teus filhos. E ele entende qual é o fim e o castigo dos ímpios, e qual é o fim e a recompensa dos justos. Nós precisamos sempre ter em mente que a nossa vida não é meramente aqui. Na verdade, Paulo vai falar aos Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo no Senhor, que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Nós já temos vivido a vida eterna aqui, e a vida eterna se consumará na volta do Senhor Jesus, quando Ele retornar para buscar a sua igreja. Por fim, o versículo 23, ele fala: então, e esse então significa o quê? Depois disso, então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Depois de José ter passado todo esse sofrimento, depois de José ter sofrido tanto, ter passado por tantas lutas, e ter sido finalmente honrado pelo próprio faraó, honrado perante o povo do Egito, agora Deus está dizendo: agora Israel pode descer até lá. Agora Jacó pode ir até lá com seus filhos, porque eu já preparei tudo, eu já ajeitei todo o cenário desde anos atrás, para que agora este povo, que não tem ainda uma casa fixa, que ainda é nômade, que ainda anda pela terra, que ainda é peregrino e estrangeiro, agora eles podem chegar no Egito, eles podem se estabelecer ali e ser cuidados por José. Agora eles podem ser alimentados, agora eles podem fugir da fome, porque o nosso sustento não está no pão que perece, o nosso sustento está no pão vivo que desceu dos céus. O nosso sustento está no pão da vida, que é Jesus Cristo, e é nele que nós encontramos o nosso refúgio, é nele que nós encontramos a nossa confiança e o nosso descanso. Outro comentarista bíblico, muito antigo ele, o Matthew Henry, um comentarista presbiteriano, ele fala uma coisa interessante. A história de José, reparemos, irmãos, é similar à história de Jesus. Por quê? Porque tudo na Bíblia aponta para Jesus, correto? Todas as coisas apontam para o Senhor Jesus. Efésios 1:10 diz que Deus quer fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então tudo aponta para Jesus, tudo é em função de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Deus. Então assim, a história de José representa Jesus em sombras. Nós vamos vendo que isso, a história de José, todos os seus sofrimentos, e ele sendo honrado por Faraó, aponta como Jesus se esvaziou, se fez servo. Porque José era filho de Jacó, que tinha recebido a herança de Deus.
Israel significa aquele que luta com Deus. Ele era príncipe do Senhor. Logo José também era. Era filho de um príncipe, mas se tornou servo. Sofreu, perdeu a sua túnica, perdeu a sua riqueza, perdeu tudo. Igualmente Cristo se desfez, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tomou a forma de servo, desfez a semelhança humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Igualmente, Jesus, por meio de todo o seu sofrimento, conquistou a vitória para nós na cruz, e agora Ele pode prover a nós o pão que nos falta, a vida eterna. Assim como José sustentou a Israel e a toda a sua família, assim Jesus sustenta a sua igreja, a cada cristão, a cada filho seu. E eu quero ler, já para encerrar, essa fala do Matthew Henry, que ele fala isso. Olha o que ele diz: deixe-nos lembrar das obras maravilhosas do Redentor, de suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Embora os verdadeiros cristãos sejam em pequeno número, estrangeiros e peregrinos sobre a terra, ainda assim, uma herança muito melhor do que Canaã está assegurada a eles pela aliança de Deus. E se nós temos a unção do Espírito Santo, ninguém pode nos causar nenhum dano. Aflições estão entre nossas misericórdias. Elas provam nossa fé e amor. Elas humilham nosso orgulho. Elas nos desmamam do mundo. E elas aceleram nossas orações. Pão é o cajado que suporta a vida. Quando o cajado é quebrado, o corpo falha e afunda na terra. A palavra de Deus é o cajado da vida espiritual, a comida e suporte da alma. O pior julgamento é uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Tal fome era dolorida em todas as terras, quando Cristo apareceu em carne, cuja vinda e os abençoados efeitos dela são mostrados em sombras na história de José. No tempo apontado, Cristo foi exaltado como mediador. Todos os tesouros da graça e da salvação estão à sua disposição. Pecadores perdidos vêm a Ele e são libertos por Ele. Assim como José foi o mediador entre Faraó e o povo, ele pôde distribuir a comida para o povo que estava passando fome. Assim Jesus é o mediador entre Deus e nós homens, nós cristãos. Assim como os pobres iam até José para serem alimentados, nós comparecemos na presença dele para sermos alimentados da vida eterna. Nós comparecemos perante ele para encontrarmos descanso, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nós sabemos que ele é o nosso sábado. Sábado significa repouso. Nós sabemos que ele é o nosso descanso e que nós temos a vida eterna em seu nome. Então, meus amados irmãos, lembremos sempre da história de José, lembremos sempre da história de Jesus, que nos maiores sofrimentos, nas maiores dificuldades, não deixaram de ser fiéis a Deus, de confiar no Senhor. Que nós venhamos sempre lembrar que os sofrimentos que nós temos passado não são sem propósito. Irmão, o que você está passando não é sem propósito, não. Jesus está no controle da situação. Jesus está controlando todas as coisas. Ele controla o destino das nações. Ele controla o destino dos povos. Ele controla a nossa própria vida. Ele está no controle da minha e da tua vida. E por maior que seja a dificuldade, não desista. Jesus é contigo. Jesus é conosco. Ele prometeu que Ele nunca nos abandonaria e Ele não há de nos abandonar. Ele há de nos honrar quando for chegado o momento dele. Amém, meus irmãos? Então vamos orar ao Senhor neste momento e nós estamos nos despedindo para as nossas casas. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na vida do Teu povo, Senhor. Porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja mesmo as maiores dificuldades e lutas. Porque o Senhor tem atentado para nós, ó Pai, pela graça e pela misericórdia do Senhor, pois as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, Pai. E como o Senhor sustentou a José, o Senhor sustenta a Tua igreja hoje, Pai. E como o Senhor, ó Pai, foi com Teu filho, Senhor, no cárcere, como o Senhor foi com Teu filho em todo o sofrimento que ele passou, Pai, o Senhor é com a Tua igreja hoje, Pai. Com a Tua igreja ao redor de todo mundo, Senhor. Com a Tua igreja espalhada sobre toda a terra, Senhor. Porque o Senhor nunca desamparou um filho Teu, Senhor. O Senhor nunca abandonou um filho Teu, ó Pai. E o Senhor nunca fará isso. Pois a Tua promessa diz: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor é conosco, Pai. O Senhor é conosco, mesmo em as maiores sofrimentos, Senhor. Mesmo em as maiores tribulações, ó Pai. Pois o Senhor Jesus passou por tribulações. Ele sofreu
E nós temos sofrido, Senhor, mas, Senhor, Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos, para seguirmos nas suas pisaduras, ó Pai. Sim, Senhor. Então que nós possamos trilhar este caminho, tomar a cruz, dia após dia mais, e levá-la, Pai. Levá-la, seguindo rumo ao Calvário, seguindo, Senhor, rumo à estrada, Senhor, que leva à vida eterna, porque Jesus é a nossa ponte, que nos conduz, Senhor, que é a nossa passagem, Senhor, sim, de ida, Senhor, para a glória, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos tem entregue todas as coisas em Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos em nosso sofrimento, ó Espírito Santo, consola-nos, fortifica-nos pela Tua graça e vai ao encontro de cada marido, de cada esposa, de cada filho, de cada filha, Senhor, de cada parente, Senhor, que está doente, que está desviado, Senhor, que precisa se converter e se voltar para o Senhor, Pai, que assim como os irmãos de José se converteram a Ti, Pai, que assim as nossas famílias venham se prostrar perante os Teus pés, que assim, ó Pai, como o Senhor salvou a Israel, salvou aquela família, que o Senhor venha nos salvar em meio à maior fome, Senhor, que o Senhor venha nos salvar em meio à maior peste e provação, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que é com a Tua igreja mesmo em as maiores dificuldades, ó Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Então nós te pedimos, ser conosco, perdoa os nossos pecados, nos limpa no sangue de Jesus, Pai, nos purifica cada dia mais, meu Senhor, para que dia após dia nós sejamos mais alvos do que neve, Pai, e abençoa a Tua igreja, leva-nos em paz para as nossas casas, envia os Teus santos anjos para nos guardarem, para nos livrarem, Pai, pois a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que te tememos, Pai. Guarda os nossos familiares, a cada pessoa que nós amamos, a cada irmão que não pôde vir hoje, também abençoa-os poderosamente, seja com cada um, Pai, e abençoa-nos porque o Senhor é fiel, Pai. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém.